Fabiana, missionária Fabiana, e sou missionária. Estou aqui juntamente com meu esposo. Somos casados há 25 anos, temos 5 filhos. Nós congregamos na Igreja Discípulos que Amam em São Bernardo do Campo, pastor Jander, pastora Ellen. E lá nós amamos ao Senhor, glorificamos ao Senhor. Irmãos, eu não nasci num berço cristão, não conhecia Jesus. Quem me apresentou a Jesus, pastor, foi o meu esposo. Eu Nossa, que conheci ele com lindo. 13 anos. E eu era praticante de outra fé, de outra religião, Sim, né? Eu fui ensinada a isso, nesse cenário, né? sim, A amar outros deuses, a me reverenciar a outra religião. sim. E eu era muito praticante. E quando eu conheci meu esposo, com 13 anos de idade, Nossa, ele tinha acabado de se distanciar da fé. Então, imagina, gente, é uma pessoa que não conhecia Jesus, né? Não sabia quem ele era. E o que foi direcionado, o Senhor direcionou meu esposo para minha vida. E ele tinha acabado se distanciando do Senhor, com 16 anos. mas Ele eu era um acredito, evangelista. mas eu acredito que Deus tinha um propósito Muito em lindo, tudo isto, muito lindo. porque o Evangelho de Jesus, nessa ocasião, através dele, mesmo parado, mas alcançou a sua vida. Exatamente. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Muito, pastor, Nossa, muito. que E lindo. não existe coincidência, né, com o Não, Espírito Santo, não não. existe isso. E uma palavra que antes de começar tudo, que eu quero deixar que essa Sim, palavra marcou a minha vida e eu carrego ela. A palavra do Senhor é viva, né, gente? A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela tem vida e ela nos vivifica. Que está em 1 Coríntios, no seu capítulo 1, no seu versículo 27, que diz: Pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas do mundo, meu Deus, as coisas loucas para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E eu carrego, eu falo que eu carrego esse versículo no meu coração, sabe, pastor? Tem aquele, nossa. Sim, eu amo a palavra, mas não tem aquele versículo que sim, que marca, né? Que exatamente, marca a é nossa isso, é história, a nossa isso. vida. Me marcou. E eu não conhecia, e quando ele chegou na minha vida, ele falou assim: Eu tenho um Cristo para te apresentar, eu tenho verdadeiramente um caminho, uma verdade e uma vida. E eu falei: Eu Mesmo, já, mesmo ele parado, mesmo mas ele parado, a chama é, ardia, né? Porque ele era um jovem, né? Então, como ele foi criado no berço, então ele, na adolescência, ele conheceu o mundo e quis, só que ele me conheceu. E aí, eu acho que a missão dele era me ganhar para Jesus. E aí nós nos aprofundamos e ficamos namorando. Com 15 anos eu tive meu filho, num nossa, cenário muito caótico, pastor. meu Sabe, uma Deus. adolescente que não conhecia nada, muito, muito rebelde. E ele a todo momento querendo me ensinar, mesmo estando longe Que dos não- caminhos, querendo me apontar o caminho. E eu um coração duro, eu não. Gente, eu não gostava de crente. Eu não gostava. Não gostava. Se um cristão tivesse andando na rua, eu atravessava a rua. Porque eu abominava, não Meu Deus do gostava. Eu céu. não gostava, pastor, de igreja, grito. E olha só, gente, eu, Você, hein? você veio de uma outra cultura Outra religiosa. cultura, sim. Sim, eu fui criada no candomblé, e então eu não suportava, eu não gostava, mas era eu, tá, gente? Eu não gostava. E aí e me veio um desviado, eu falei, vamos ver qual Deus que ganha. Eu falei pra ele, né? Eu falei, vamos ver. E eu tenho algo pra te apresentar, gente. Eu falava pra ele isso. Mas foi desafiar o Deus Exatamente, Todo-Poderoso, pastor, eu daí, desafiei. aí não. Exatamente. Aí ele falou assim pra mim, assim, até tentei trazer, e ele falou assim: eu vou te apresentar. Com Deus não é isso, né? Não é quem ganha mais, não. Ele é vencedor. Ele Ele não é. perde na Não batalha, né? perde, ele não perde, ele não disputa nada, né? Glória a E foi um Deus. caminho muito, muito difícil.
né? Eu conheci Jesus com 23 anos. Então, olha o tempo, né? Dos 13 anos, Você ainda resistiu muito tempo, muito. E eu fui pra Eu bebida. ainda pensei que fosse algo mais rápido, assim, mas isso Nada, pastor, foi aquele negócio, não. foi Deus quebrando o Ah, vaso, amassando, não, né? não. Aí o esposo pagou um preço também. Muito alto, muito alto, muito alto. Meu Cada vez mais Deus, ele foi se distanciando mais da presença de Deus. Ele foi conhecendo os pratos meu e Deus. conhecendo os pratos. Eu já estava tava vindo as crianças, porque já veio o meu primeiro filho com 15. Com 17 eu tive mais um, mas eu Meu Deus do perdi, céu. que foi o Gustavo. Depois veio o Juan, veio a Giovana e meus filhos vivendo. E cada vez mais, irmãos, eu vivendo nesse cenário caótico junto com os meus filhos. Conheci a bebida, conheci as drogas, pastor, sabe, me aprofundando cada vez mais e ele se aprofundando cada vez mais. E até chegou um dia, nós estávamos, irmãos, eu falo para vocês, nas profundezas eu não posso falar as profundezas do inferno, mas nas profundezas de um vazio, de uma solidão, de uma dor infindável, pastor. Como o pessoal costuma dizer, no fundo do No poço. fundo É, do a poço, linguagem moça. exatamente, no É. fundo do poço. E ele conhecia, e eu não. Então ele sabia, a alma dele gritava. Ele não, eu sei que tem um Deus, eu sei, eu falo, e eu me emociono, porque depois que eu conheci a Jesus e ele me aceitou, eu não saí mais da presença. Eu tenho certeza que os ouvintes que estão nos ouvindo no dia de hoje, nem tudo está perdido. Tem sim uma luz no fundo do túnel. Exatamente. Né? O Evangelho é o poder de Deus. Isso. E a luz que resplandece nas trevas resplandeceu na vida da missionária. E vai Exatamente. resplandecer porque vidas serão alcançadas com esse testemunho de vida e fé. Eu tenho Exatamente. certeza Eu disso. creio, pastor, eu creio. Está tendo um impacto no Eu dia de creio. hoje, Eu creio. através desse testemunho, que não vai ser por acaso, pode ter Eu certeza disso. sim. Vidas Sim. vão olhar e falar, nossa, Jesus Ele transforma, Jesus salva. transforma. Pastor, Meu Deus, é porque isso que eu tudo estava falo. perdido para você já. Tudo, tudo. Não tinha Pastor, saída. não tinha. Eu procurava alegria e assim, o casamento devastado nunca teve, né? Nunca teve, nunca tive alegria, Meu porque nós só Deus. temos alegria em Cristo Jesus. A nossa suficiência só é em Cristo Jesus, né? Nele há paz que excede todo entendimento, e ele sabia disso. E ele faz tudo novo. Jesus Tudo faz tudo novo, novo. tudo. E às Novidade vezes, de vida. e era tão louco, pastor, que às vezes ele chegava em Nossa. casa tão drogado que ele gritava, irmãos, ele gritava. Quantas das vezes ele chegava de noites de balada e eu com as crianças pequenas, passando dificuldade, porque eu saí de casa quando o meu primeiro filho tinha 3 anos, com 18 anos. Minha mãe falou: "Você não vai sair de casa nova desse jeito porque vocês vão para onde? Sabe? Para onde vocês vão?" Então, com 18 anos eu saí de casa, nós fomos, né, morar, conseguimos a nossa casinha, mas foi debaixo de muita luta, pastor. Muita luta, porque nós não tínhamos sabedoria, nós não tínhamos Cristo. Então, e o Samuel foi se aprofundando cada vez mais na bebida, e eu, para procurar alegria, eu conheci a bebida também. Então, imagine esse lar como não era. Imagine os meus filhos, sabe, como eles não ficavam pequenos, vendo o pai em drogas, a mãe, sabe, brigando. Eu era muito rixosa. Eu vim de um contexto familiar não estruturado. Então, meu pai, ele bebia muito, pastor. Ele bebia muito, batia muito na minha mãe, Meu né? Batia muito na minha mãe. Minha mãe era muito nervosa. E eu comigo, eu falava, não, você que nem ela. Então, eu sei que é a base do grito. Olha isso, gente. A base do grito, a base dos empurrões, sabe? O Samuel nunca relou um dedo em mim, porque ele vinha, como ele conheceu a Cristo. E eu falo, gente, que quem já pisou no Santo dos Santos? É Em nenhum verdade. outro lugar não É sabe viver. verdade. Ele não sabia viver. Ele não sabia. Ele tentava viver nesse cenário, mas ele sempre. Não é assim. Às vezes eu bebia tanto que eu ia pra cima dele, sabe, irmãos? E ele não é dessa maneira, porque eu também vivi num cenário assim. Ele também viveu num cenário assim. Onde o padrasto espancava a mãe, onde ele era espancado, a mãe dele era espancada até ser desmaiada. Então, olha o cenário dos dois. Olha o que Deus faz, gente. Esse Deus, ele é Jesus magnífico. escreveu uma nova história. Escreveu, pastor, olha o que Deus fez. Meu Deus do céu. E ele falou, eu não aguento mais. Quantas das vezes ele chegava, ele falava, eu não aguento mais, isso não é vida. E eu não entendia, porque era a minha vida. Eu vim disso, né? Então é a minha vida. Sim. Então vai ser assim. Ele, não é isso. E eu quero te apresentar um Cristo. E eu me Meu lembro, Deus. pastor, e verdadeiramente ele escolhe as coisas loucas mesmo, porque ninguém dava nada pra nós. Nada. Porque era um casamento, era um casal de escândalo.
Era um casal, irmãos, era um casal de escândalo. Às vezes minha mãe falava assim, Samuel, abandona a Fabiana, porque o fim de vocês, minha mãe falava, gente, o fim de vocês vai ser ela presa, você na sepultura, e essas crianças em doação, em Febem, sabe? Esse vai ser o fim já tinha sido, mas ele tinha uma chama viva dentro dele. Sabe, pastor? Ele conheceu um bom pastor. Meu Ele Deus. conheceu, ele foi como aquele filho pródigo, sabe? Falou na casa do meu pai. Sabe? Ele lembrou da casa do pai dele. Lembrou que Gente, tinha. esse testemunho eu falo que a minha vida, o meu testemunho, 99,9 é meu esposo. É o meu esposo. O que que eu sou? 1%. Bom, ele não desistiu de você, né? Ele não desistiu de mim, pastor. E ele falou, vou te apresentar um Cristo, só que eu já estava muito... Com 23 anos, eu já estava, pastor, muito aprofundada, né, nas coisas ilícitas, né? Eu estava muito profunda em coisas profanas. Então eu já não queria. Eu falei, eu não quero mais. Eu não quero, eu não quero mais. Eu nem quero isso que você está me oferecendo. Ser crente? Porque a primeira coisa que ele falou assim: vamos abandonar tudo, filha. Tem um caminho de salvação, tem uma alegria verdadeira, uma alegria para nós. E eu falei, eu não quero. Alegria para mim é um copo de cachaça, alegria para mim são noitadas, alegria para mim é balada, alegria para mim é isso. Alegria para mim não é nem ficar mais dentro de casa. Alegria para mim é as baladas e as noitadas, mas é um vazio, pastor, que quando eu voltava, gente, eu bebia, me drogava, vivia aquele momento, mas quando eu chegava em casa, que eu via os meus filhos jogados, que eu deitava minha cabeça no travesseiro, pastor, é realidade. Por isso que hoje eu não cesso, eu não canso de falar dessa palavra, que essa palavra transforma, que essa palavra ela tem vida, pastor. Ela tem vida, Sim. sabe? Hoje eu costumo sempre dizer assim, se Jesus estivesse aqui, ele estaria nos prostíbulos. Ele estaria nas bocas de fumo. E eu me lembro que uma certa feita... Não tenha dúvida Não, disso, que ele eu sentou também... no meio dos pecadores, dos Exatamente, ele falou assim, publicanos. pastor, é necessário passar por Samaria. Ninguém É. passou, mas ele falou, é Porque eu não vim necessário. para os sãos, né? Eu vim Ele para os veio para doentes. os doentes. É. Foi para isso. Ele E veio para quantos curar vidas. livramentos de É. morte, pastor? Quantos livramentos de morte? Eu lembro que eu estava numa madrugada muito entristecida. Eu deixei a minha filha doente. E eu falei, não, eu não vou ficar nesse cenário de doença. Eu preciso encontrar felicidade. E eu não me esqueço, pastor. Eu saí de madrugada, o último ônibus eu ia pegar, irmãos, para ir para uma balada. E nessa balada, na minha mente eu vou beber e eu vou fumar até eu ficar estirada. Eu não vou me levantar, porque eu preciso dar um fim na minha vida. E eu estava no ponto de ônibus, esperando o último ônibus, chegou um rapaz. Meu Deus. Eu fiquei com medo, né? A princípio, eu fiquei com medo, porque ele estava meio que perambulando. Aí ele olhou para mim e falou assim: você não dá nada para mim, né, moça? Você tá olhando para... E ele estava com os trajes, ele estava com uma regata, uma bermuda, descalço, irmãos. E todo com a pele toda machucada. Ele falou, pois eu estava deitado, eu sou mendigo. Eu estava deitado e a voz do Senhor Meu falou Deus assim, do ó, céu. vai até a Rua dos Vianas. Num ponto de ônibus tem uma moça assim, assim, assim. Pare ela e fale para ela voltar para casa. E é você, moça, porque foi essa roupa. Eu sou desviado há 15 anos do evangelho. E eu sei a voz que eu escutei. E ele falou assim para mim, irmãos: volte para sua casa. Não vá para onde você está indo. Vá cuidar dos seus 3 filhos. Porque o livramento que eu estou dando para você, eu estou dando para o teu esposo. Eu nunca vi aquele rapaz. Eu fiquei com medo, eu tremia, porque eu não conhecia a Cristo e muito menos revelação que Deus usava. Eu não sabia disso, pastor, mas não conhecia nada. E ele falou assim, isso que você está fazendo hoje, Deus ele está aniquilando. Você não vai dar fim na tua vida. Não passou ônibus. Não passou nada, nós voltamos, eu voltei para casa desesperada, como aquele menino sabe da minha vida. Será que foi o Samuel que mandou ele falar? Não, mas ele sabe de coisas profundas que só eu, quando eu deito a cabeça... Uma pessoa aleatória, né? Exatamente, pastor. Um morador de rua, e eu, situação... exatamente, na minha mente eu falei, eu não falei para ninguém. Na minha mente eu falei, eu vou beber, eu vou botar um fim nisso tudo.
E eu cheguei em casa desesperada, mas com aquilo na minha mente. Eu nem falei para ele no dia, né? Eu não falei para ele. E Deus me livrou, me livrando. Quantos livramentos de morte Deus não me deu nessas noitadas, não só para mim, mas para ele. Em quantos becos ele não entrou. Eu lembro que ele estava indo numa madrugada, onde nós morávamos, estava tendo uma rixa de polícia com os bandidos. E ele teve que passar. Eu estava na casa da minha mãe, e ele teve que ir para minha casa para pegar alguns pertences dos nossos filhos, porque a favela ia ser fechada naquele dia. E ele precisava subir para pegar alguns pertences para nós ficarmos alguns dias na minha mãe. Sim. E isso já tinha tido uma semana que aconteceu esse relato comigo no ponto de ônibus. E eu fiquei com muito medo a ponto de não sair de casa, pastor. E ele subindo a favela, na hora que ele subiu, o policial parou ele. E pegou ele, jogou ele num beco. E falou assim: agora você morre. Para onde você está indo? E ele falou assim: eu estou indo na minha casa. E aquele conflito, ele falou para mim assim: ó, naquele momento ele iria tirar a minha vida, porque ele não acreditou, porque não estava podendo subir nem descer. Então ele subindo, por Sim. quê? Sem autorização. Então eles acharam que ele estava indo lá para mandar algum recado, enfim. Sim. Foi um cenário, uma arapuca que Satanás montou. Tentou tirar a minha vida, não tentou uma semana atrás? Sim, semana atrás. Mas na outra tentou tirar a vida dele. Do nada, pastor, uma irmã de frente, um barraquinho de frente, irmãos, liga uma luz. Essa luz, ela resplandeceu. E aí o policial já virou e gritou com a senhora, mandou ela apagar aquela luz, porque algo iria acontecer naquele momento. Foi um grande livramento de Deus. Tanto que depois passou-se anos, ele encontrou com essa irmã. E ela falou, pastor, que ela estava orando dentro de casa. E o Espírito Santo mandou ela sair para fora. Olha isso, gente. Não tem como não falar e não se emocionar. O cuidado do Espírito Santo para com as nossas vidas. E falou: acende a luz, porque estou dando eu livramento. Quando ela viu Samuel, depois de anos, ele contou, viu ele na presença. E contou, ela ficou regozijante, porque ela falou: eu sabia que eu não estava ficando louca. Ela tomou xingo aquele dia, né? Ela ficou com medo, mas olha o livramento que Deus deu. Passou essa semana, pastor, quantas lutas, quantas armadilhas. E ele quis me apresentar a Jesus e eu falei que eu não queria. Tava irredutível. Irredutível. Eu não conhecia Jesus, eu não queria. Só que assim, E Jesus hoje, demonstrando o amor pela sua vida, te guardando da morte. todo momento, pastor, todo momento. Ele nos amou, né? Ele Jesus nos amou. nos amou. Gente, Você que está nos ouvindo, amor é Jesus isso. nos amou, nós sendo ainda pecadores. Meu Deus. É forte. Eu E estou sentindo ele, Jesus aqui, viu? eu também, Ele tô está sentindo conosco. muito, 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 Pode muito. ficar à vontade, nós somos pentecostais. Glória a Glória. Deus. Glória a Deus. Ah, Jesus é bom, Aleluia. não tem como Glória. não amá-lo. Por isso que eu sou muito intensa, pastor. Sabe, porque Meu Deus. muito ele me amou. As pessoas não entendem, porque eu sou muito intensa, eu choro muito, eu pulo, eu tenho a minha forma. Eu não estou falando sobre movimentação, não me interprete mal, mas é que eu sou muito intensa, Sim, porque eu sei sim. de onde ele me tirou. Eu sei como ele me ama, eu sei como ele me ama, eu sinto esse amor. E ele falou assim, foi Deus, e ele deu uma palavra que mudou tudo. O Senhor me deu vocês. Samuel falou: o Senhor me deu vocês. E eu não vou perder vocês. Foram 10 anos de muita luta nesse percurso, viu, pastor? 10 anos de 10 muita luta. Eu sofri muito, ele sofreu muito, muito mesmo. Foram 10 anos de muita luta. E ele falou: eu não aguento mais. Só que eu falei, como eu tinha aquele preconceito com crente, eu tinha aquele preconceito com crente. Naquela época, pastor, eu penso assim, eu tenho certeza, naquela época o evangelho, ele era muito, as pessoas oprimiam, sabe? Oprimiam o evangelho. Eu não via muito evangelismo. Eu não nasci num berço cristão, como eu falei Sim. para vocês, mas assim, as pessoas quando nos viam, filho de crente, quando nos viam, corriam da gente. Ah, ali vai a filha da catibozeira. Ah, não chega perto dela que a mãe dela é bruxa. Então, eu cresci nesse cenário.
né? Ah, eles são melhores. Então, foi criando o quê? Um ódio, uma raiva. Sabe, pastor? Foi Sim. criando eu fui criando um ódio mesmo de pessoas que carregavam a Bíblia. Porque as pessoas que eu conhecia que carregavam, eles tinham preconceito para com a gente, né? Então, eu cresci nisso. Ah, mas o Senhor, ele veio para quebrar tudo isso. Jesus, ele veio para quebrar tudo isso. Meu Deus do céu, ele entra. Eu não me esqueço. Jesus, num sábado, entra na sinagoga para ensinar. E tem uma mulher lá que há 18 anos, gente. Ela está sendo oprimida por um espírito. Ela estava com uma doença há 18 anos, ela estava sendo oprimida por aquela doença. Mas Jesus chegou naquele dia, e aquele dia Jesus chegou na minha vida. Quebrou tudo. Meu E Deus. quando ele deu essa palavra, Aonde Jesus chega, aonde Jesus chega, gente, a acontece alguma luz coisa. Sim, resplandece. sim, sim. E ele me chamou, pastor, e ele falou assim: eu decidi, por conta dessa decisão dele, eu decidi sair de casa. E eu falei: eu não quero mais. Ele tá com loucura, eu não quero mais. E fui para casa da minha mãe com essas 3 crianças. Olha o cenário, gente. Eles eram pequenos, hoje o meu mais velho tem 24 anos. Imagina, ele pequeno, todos eles pequenos. E algo aconteceu, pastor. Porque ele proferiu uma palavra, ele verbalizou: a minha casa é de Cristo e eu quero a Cristo. Chega, decisão. Gente, todas as vezes que eu faço apelo, pastor, quando nós ministramos a palavra, se você sentir de aceitar a Jesus, pastor, não é sobre emoção, é decisão. É decisão. É decisão. Eu preciso decidir sair desse cenário caótico que eu estou. Eu preciso decidir. E foi uma decisão. Ele falou: chega, chega. E ele me lançou o convite e eu, irredutível, pastor. Mas depois que esse homem virou as costas, algo aconteceu. Houve uma inquietação no meu coração, uma inquietação, algo queimava em mim. Eu creio, meu Deus, por que essa voz não sai da minha mente? Por que essa voz não sai da minha mente? Aceitar a Jesus e tudo novo, alegria. Ele falou que é uma alegria infindável, uma paz que excede todo. Será que existe Ele mesmo? tomou a decisão. Ele tomou a falou, decisão e falou: eu quero Cristo. Eu quero a Cristo, independente se você não quer. Eu sei que vocês são meus, o Senhor me entregou vocês. Ele teve um posicionamento. Ele teve um posicionamento. Ele Além de uma decidiu. decisão, ele teve um Ele se posicionou. posicionamento. Exatamente. E se ele tivesse postado, não tinha acontecido nada. E a minha posição foi o quê, pastor? Sim. Sim, eu quero essa paz. Você acha que, gente, o cenário que eu vivia, sabe, de morte, de loucura, sabe, da minha mãe, falar assim: ó, o fim dela vai ser esse. Você acha que o quê? O que tinha pra mim? Essa paz que excede todo entendimento, essa alegria, essa água da vida. Ele falou assim: ó, se você beber dessa água, você jamais terá sede. Eu falei: eu vivo procurando nos poços, sabe? Das noitadas, em remédios, em amizades. Gente, eu tinha uma dependência emocional, pastor. Uma dependência emocional em pessoas, sabe? Eu lançava nas pessoas, sabe? Toda a minha confiança, porque você é obrigada a me fazer feliz, sabe? Eu ficava frustrada, gente, é óbvio. É muito grande, né? Meu Pastor, eu falei pra ele: eu quero essa água. Eu falei pra ele: então, já que você falou que existe essa água, eu quero. Ele: você quer, eu quero. Gente, foi muito rápido. Foi muito rápido. Essa água jorra para a vida eterna. Meu Deus do céu, meu Deus vida. do céu. E aí, Jesus é vida. Ele é vida, Ô, gente, glória. vida com abundância. Essa água, assim, eu não sinto mais sede. Glória a Deus, porque ele sacia, ele me sacia. E foi muito, muito lindo, porque ele falou assim: olha, filha, nós iremos aceitar a Jesus. Oh, meu Deus. E nós iremos confessar um para o outro. Ele me ensinou. Ele falou assim: então eu quero confessar tudo que eu fiz para você no oculto. E você precisa liberar o perdão, filha, porque não tem como nós pedirmos perdão para o Senhor. Olha o jeitinho que ele me ensinou, sendo que eu não libero perdão. Né? Então, Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Eu quero o perdão, mas eu não libero o perdão. Como que faz, pastor?
Como que faz? Né? A gente, nós queremos alcançar que o Senhor venha com a sua benevolência, a sua misericórdia para conosco, mas nós não temos, né, para com o outro. É que nem Sim, sim. aquela parábola que fala, eu não me recordo, pastor, de um servo que devia uma quantia, né? Sim, Você lembra? Você sim, lembra? E sim. o servo que devia a quantia, e aí foi perdoado, mas aí quando tinha um outro que devia para ele não perdoou. Como assim? E a dívida dele era uma dívida muito alta. Muito E o alta. seu senhor o perdoou, mas quando Mas e o conservo dele exatamente. devia uma quantia bem pequena, Olha ele Deus quis falando. cobrar. Olha Deus falando, olha É, Deus falando. é. Não vale a pena. Eu falo que, Sim, que a falta de perdão, né, pastora? O sim, ressentimento, a mágoa, é um copo de veneno que você vai, ó, tomando aos poucos. E você vai se matando aos poucos. E ele falou assim: você precisa liberar o perdão, mas isso é só o Espírito Santo. Fique em paz, sim, porque ele vai trabalhar. É ele que trabalha, é ele que faz. A sim, vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então, sim. calma, filha. E ele foi falando, e eu também fui confessando para ele tudo. Nós ficamos ali o dia, a noite, conversando, e no outro dia fomos procurar uma igreja, gente. Não sabíamos para onde ir. Não saiu os dois com 3 crianças pequenas. Vamos encontrar. Meu A Deus. primeira igreja, vamos, entramos. Posso falar o nome aqui, pastor? A Pode. primeira igreja que nós aceitamos é Jesus, Deus e amor. Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção É, foi, irmãos. Quando nós chegamos ali, eu sem entender nada, não conhecia não, não, fica Cristo. tranquilo, porque existem vários ministérios, mas quem Glória a opera em Deus. todos é o Espírito Santo. Deus habita na Exatamente. Deus de Amor, na Exatamente, Pentecostal, na sim, sim. Batista, Assembleia, né? Glória a Deus, pastor. E que Então, porta que foi para glória a nos, Deus. para nos conectar a Cristo, para nos ensinar. E glória a Deus pela vida dos irmãos. Glória a Deus, eu vos amo muito. E foi a primeira igreja que nós entramos, então nós não conhecíamos nada, pastor. Foi lindo, foi maravilhoso. E eu sou muito exploradora, gente. Eu sempre fui muito intensa, tá? Então, quando eu conheci a Cristo, que o Samuel falou para mim, meu esposo falou para mim que eu iria conhecer a verdade, a única verdade, que eu ia conhecer a paz que excede todo entendimento. Eu Sim. falei, eu quero conhecer esse Cristo. Quem é ele? Quem é ele? Quem é esse homem que veio, morreu na cruz do Calvário, se despiu de toda a tua glória? Isaías fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, pela pisadura dele, nós somos curados. Eu falei, eu quis conhecê-lo. E aonde nós conhecemos a Cristo? A palavra, gente. Pastor, é a palavra. Palavra de É a Deus. palavra. O Senhor vai dizer para Josué: não te aparte do livro desta lei, medita nela de dia e de noite, que o seu caminho vai ser próspero. Igreja, irmãos, ouvintes. Eu quero dizer para vocês, você quer ter o teu caminho próspero? Medita na palavra, é a palavra que te conecta, é a palavra que transforma, é a palavra que traz vida aonde não há vida. É. E eu fui querendo O conhecer. Evangelho de João 8,32. Exatamente, pastor. Conhecereis a verdade E a e a verdade verdade. vos Aleluia! libertará. Ai, ele é lindo E você demais. hoje é liberta pelo sangue de Jesus. Exatamente, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Só que eu vim cheia de paradigmas, né? Porque era muitos ídolos, muito miticismo, né? Então, e aí, como assim? Eu não vejo ele. Eu não vejo. Mas como assim? Como que é orar? Falar com quem você não tá vendo? Porque quando eu ia falar né, na minha religião, eu via as imagens, né? Eu acendia vela, eu fazia tudo com as imagens, né? E agora eu não vejo. Ah, pastor, que maravilhoso! Que maravilhoso! E eu fui me aprofundando mais na palavra, era Isso. aquela presença maravilhosa que Então foi preenchia. uma conversão acompanhada de um processo de libertação. Muita libertação. Muita libertação. Foi muito rápido a bebida e as drogas. Foi muito rápido. Eu falei, eu não quero mais. Eu não quero mais. Foi no mesmo dia, pastor. Nós Você dois no teve mesmo uma dia. decisão. Decidi isso. Foi instantâneo. Foi instantâneo, sim. A bebida e as drogas, sim. Agora o cigarro ficou. E foi muito difícil, porque eu fumava há muitos anos, né? Sim. Então, eu tinha muito medo. Então, muito medo mesmo de não conseguir largar. Porque a mente, a abstinência, né, ela Sim. gritava muito. Mas era muita oração, né? As irmãs se reuniam na minha casa. Gente, eu amo culto no lar. Pastor, eu amo, eu ainda sou apaixonada por culto no lar. E elas faziam muitos cultos nos nossos lares, né? E é de libertação, pastor, sabe? Muitos cultos. Lindo.
Muito, muito. E ali me apresentando, e eu entrei em desespero, porque parece que cada culto eu sentia mais vontade de fumar. Olha que Meu louco. Deus. Elas saíam da minha casa, se eu fumasse um maço, eu já fumava 2 por dia. Mas você não desistiu de caminhar em direção a Nenhum Deus. momento, em nenhum momento. Foi tão necessário Você nós. teve uma persistência, Muito, eu não deixava. perseverou. Exatamente, perseverei em todo. Foi tão necessário nós aceitarmos o Senhor na Deus e Amor. Eu vou explicar para vocês o porquê. É necessário, foi necessário. Tinha culto todos os dias, pastor. Todos os dias lá tem culto. E nós estávamos em processo de libertação. Então, nós não tínhamos aquele privilégio de estarmos em casa. Então, eu não queria estar em casa. Entendeu, pastor? Eu queria estar na igreja, eu queria estar no altar. Eu queria estar conectado com os irmãos. Sabe? Eu queria conhecer, eu queria estar naquele ambiente, naquela atmosfera. Sabe? Eu queria estar. E eu ficava eu ficava feliz quando eu lia, quando o salmista fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu ficava feliz quando eu arrumava os meus filhos e eu não deixava ele na Nossa, casa dos outros para ir para balada, sabe? Mas eu pegava os meus filhos, arrumava os meus filhos e ia para casa do Senhor, né? que E entrava, diferença, que né? diferença! E eu entrava por aquelas portas, e eu entro até hoje com um júbilo nos meus lábios, sabe? Com um novo cântico, sabe? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores Moradores da da terra. terra. Celebrai a Ele com um cântico. Então eu queria, pastor, até hoje, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu venha permanecer, habitar na casa dele por todos os dias. Então eu amava. Então foi necessário nós Sim, estarmos sim. ali. Mas eu não desisti. E eu falava muito, eu pedia muito ajuda pro pastor, muito. Meu pastor nos ajudou muito. E eu falei, pastor, eu tô entrando em desespero. Calma, Fabiana, calma. O Senhor vai te libertar. E meu esposo já tinha largado tudo, então ficou aquela coisa, meu Deus do céu. Pastor, nosso batismo era para acontecer em agosto. Porém, eu não consegui me libertar do Sim. cigarro. E aí, o pastor falou: vamos prolongar para dezembro. Chegou em dezembro, eu não consegui. E eu entrei em desespero, porque eu sou muito intensa. E, pasme vocês, eu, com 2 meses de convertida, eu fui batizada no Espírito Santo. Ah, conta para nós essa experiência aí. Pastor, eu buscava muito. Conta para nós, mesmo nesse De processo de libertação, libertação, exatamente. mas você alcançou, Alcancei. glória a Gente, Deus. foi muito o Senhor. Como eu falei para vocês, eu sou muito intensa. Então, eu queria conhecer esse Cristo. Então, eu mergulhava muito nisso, pastor. O cenário que eu vim foi um cenário caótico, né, pastor? Então, não dava para mim ter regalias de ficar fora da palavra, fora de jejum e oração. Eu acredito muito, sabe, no poder do jejum, da oração, porque verdadeiramente mata isso aqui. Então, eu buscava muito e eu tinha o desejo de ser batizado no Espírito Santo. Meu Deus, com 2 Com meses, 2 meses eu orava incessantemente. Eu quero ser batizada. E o Senhor falou assim que eu posso pedir. O Senhor falou pra mim, eu falava assim pra Deus, eu converso com o Espírito Santo, tá, gente? Ele é uma pessoa, né? Então eu com converso com certeza. ele, até hoje eu converso com ele, a gente é amigos, né? Então a Glória a gente Deus. passa a madrugada inteira conversando, ele me aconselha, ele me exorta, ele fica me admoestando, é ele. E eu falei, Espírito Santo, eu quero ser batizada, Espírito Santo. Eu quero falar em outras línguas, eu quero. Eu quero dons, me dá dons, para o teu nome ser glorificado. Eu amo servir, então eu sei que os dons e talentos é para servir, e eu amo servir. Me batiza? E eu estava em casa. Eu estava em casa, Que orando incessantemente, orando, pastor, orando, 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 orando. Eu orava muito, eu falo que eu fiquei isso aqui, ó, de tanto que eu orava e jejuava, que delícia, que saudade. Ontem eu estava ministrando na igreja e falei, que saudade quando nós inclinava mais o coração, olha, Deus falando, mais para as coisas glória a Deus. espirituais, né? Ah, que saudade. Não, que nós não viemos andar na carne, mas andar no espírito. E eu orando, 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 orando. Pastor, a minha casa, ela foi tomada de uma glória. Os meus filhos, o meu esposo, Glória a Deus. eles ficaram assim, ó. Eles ficaram assim, ó, paralisados. Eu tava no sofá, orando, orando, orando. Eu caí de joelhos. Na hora que eu caí de joelhos, eu comecei a falar em outras línguas. Em outras línguas, aquelas línguas veio na mente e eu soltei, tá, gente? Por favor, quando vir na mente,
sabe? Ah, coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça, não. Outro seria para os ouvintes, aquele que não recebeu. Tem pessoas que Exatamente. estão buscando, né? Exatamente. Se você tem desejo de ser batizado no Espírito Santo, em nome de Jesus. Ah, vem as línguas esses dias. Eu estava pregando num culto e eu falei assim: você que tem desejo de ser batizado, veio muitos jovens. E eu via, e jovem, eles são muito adolescentes, me perdoam, muito adolescente, pré-adolescente, e eles são muito envergonhados, né, pastor? Sim. Eles estavam com vergonha. E o Espírito Santo falou assim: ó, já está vindo na mente. Aí eu falei: já está na sua mente, filha. Na hora que eu falei, ela soltou, foi batizada no Espírito Santo, e depois ela veio falar para mim: O nosso oh, Deus é atemporal. Eu tenho exatamente, certeza. pastor. Você está falando aí e Deus, através dessa entrevista, vidas serão batizadas com o Aleluia! Glória a Espírito Santo Deus! e com fogo. Amém, amém. Eu creio nisso, eu creio. Os adolescentes tudo envergonhados. Tudo, mas foram cheios e batizados. Ai, que lindo, gente, foi lindo. Dá de pegar no colo, assim, ó. Eu sou apaixonada pela manifestação do Espírito Santo. E aí, pastora, a minha casa foi tomada de uma glória. E eu não cessava, não queria E não parar foi no de culto, falar foi que na sua foi na casa. minha casa. Gente, vocês têm noção? Foi na minha casa. Foi na minha casa, foi maravilhoso. Naquele dia, o Senhor começou já a, a abrir minha visão para coisas ocultas, pastor. Para coisas ocultas. Então, Deus já começava a me revelar. Você recebeu o dom de Isso, discernimento e revelação. e revelação também. Isso, sim, sim. E foi muito rápido. Nesses 2 meses, foi muito rápido. E o Senhor sempre trabalhou na minha vida na libertação, pastor. Muito, muito louco Glória a isso, né? Ele Deus. escolhe as coisas loucas, né? Verdadeiramente. E aí eu falei pro meu pastor, eu fui batizada, pastor. E ele me viu no culto falando, né? Em línguas e todo mundo assim, sabe? Olhando, como assim? Não, Como assim? Todo mundo... dou um parafuso nos irmãos. Exatamente. Como assim? Não, mas ela tá em processo. Pastor, ele falou assim: Fabiana, eu não vou poder batizar porque você ainda está no Sim, processo. sim, correto. Mas, pastor, sabe o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu. Ah, O eu já estou Espírito Santo imaginando. acordou ele na madrugada.